Aleluias. A tua presença, Senhor. A tua presença é o que mais quero, é o que mais queremos. Porque sem a tua presença nós não somos nada, nada temos, nada podemos. Somente em ti, Senhor. Somente em ti. Te quero, te desejo, te amo. Ah, papai querido, paizinho querido. Cada dia, cada vez mais, essa chama que arde em meu peito, essa fome insaciável da tua presença, essa sede de te buscar. Ah, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, toma-nos em tuas mãos, quebra, Senhor, todo paradigma, todo conceito, todo preceito, toda regra, toda religiosidade, todo achismo, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de avançarmos mais, de prosseguirmos em te conhecer mais. Me ajuda, nos ajuda. Sim, sim, Abba, que a sua palavra venha fluir neste lugar, na minha vida e através da minha vida. Sim, Abba, sim, Abba. Graças e paz, casa do avivamento. Amém, irmãos. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você realmente crê? E se você crê no que você crê realmente? Você crê na sua força? Na sua habilidade? Na sua formação? Seja acadêmica, seja da vida? Você crê que aquilo que você adquiriu na faculdade da vida é o suficiente para você nos dias de hoje? No que você crê? Em Deus ou em você mesmo? No que nós cremos? Tudo é possível àquele que crê. Tudo, meu irmão, é absolutamente tudo. Não é só alguma coisa, não é só algum momento, não é só alguma situação, não, é tudo. Tudo é possível para aquele que crê. E nós vamos ver 3 situações na palavra do Senhor, de pessoas que passaram por situações adversas, mas em nenhum momento deixaram de crer. E foi esse fundamento, foi esse princípio que realmente os levou a passar tranquilos, ou um pouco mais tranquilos, por aquilo que Deus já tinha preparado na vida deles. E repito, só passaram porque tinham dentro deles uma convicção absoluta. Eles creram, eles confiaram. Você entende isso, irmãos? O Salmo 37 fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele
tudo fará. Então, você crê, você está gerando o quê? Confiança. E aquele que confia, de forma alguma, ele vai ser abalado. De forma alguma, ele vai ser negligente naquilo que Deus já falou para você. Tudo, absolutamente tudo, irmãos, é possível àquele que crê. O Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Lucas, falam das duas mesmas passagens. Mas vou me ater nesta noite no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 32. E se vocês quiserem a referência, a mesma situação ocorre em Lucas, capítulo 9, do versículos 37 a 45. Mas vamos ficar em Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Só um pouquinho para entender, ó, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, você precisa... De onde que estava vindo Jesus? De onde que estava vindo os outros discípulos? Aí você vai em casa ler, né? Marcos capítulo 9, do versículo 1 ao 13, mostra onde que Jesus estava com os seus 3 discípulos e o que ocorreu. Após este acontecimento, eles chegaram aonde estavam os outros discípulos. E deparou com qual situação? Uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Sobre que assunto? Vamos lá? Versículo 15. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. O que é que impedia o menino de falar? Um espírito. Muita atenção a isso, irmãos. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Então, foi pedido para que os discípulos de Jesus que estavam ali expulsassem esse espírito do menino e eles não conseguiram. Vamos lá? Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o menino viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes este espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, muita atenção agora, irmãos. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Para um pouquinho aí. Isso. Aqui nós deparamos com uma situação muito peculiar. Jesus estava com os outros discípulos. Ao se aproximar, vê uma situação ocorrendo, onde que um pai, no seu desespero, na situação que seu filho se encontrava, possuído por um espírito, ao qual o levava praticamente à beira da morte, nós acabamos de ler isso. As manifestações no corpo físico deste menino trazia pavores às pessoas que estavam ao redor. E esse pai,
vendo e ouvindo e acreditando que Jesus poderia curá-lo, o levou, não o encontrando, Jesus o colocou aos seus discípulos, e esses discípulos não conseguiram expulsar o espírito que estava sobre aquele menino. Muito interessante, irmãos. E aí, como os discípulos não conseguiram, eles foram falar diretamente com quem? Com Jesus. E é interessante, por isso que eu pedi para parar justamente aí no versículo 29. Olha que interessante, o próprio pai, quando relata o que está ocorrendo com o seu filho, sobre a questão do espírito que possuía o seu filho, ele simplesmente faz uma indagação em dúvida com Jesus, dizendo assim: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então esse é o pano de fundo, é o cenário que nós encontramos nessa situação. E olha que daqui para frente, o que vai acontecer, prestem muita atenção, porque muitas e muitas vezes nós deparamos com uma situação desta e não sabemos como agir, não sabemos o que fazer. Versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, no mesmo instante, quando ele ouviu assim, ele perguntou: podes fazer alguma coisa? Jesus respondeu para ele: se creres, é possível ser feito. Olha a resposta do pai. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer o que, irmãos? A minha incredulidade. Sabe, queridos, é isso que nós precisamos fazer, essa pergunta todos os dias quando nós levantamos e dizer ao Senhor: Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Porque muitas vezes, querido, por falta de crer, nós não vivemos a plenitude do evangelho que Deus tem para nós, porque Ele está dizendo para nós: ei, você está perguntando para Ele: você pode fazer alguma coisa por mim? Filho, posso fazer tudo, tudo é possível. Só que tem um detalhe: o que me impede de fazer é você que não crê, é você que não acredita, é você que não confia naquilo que eu tenho falado para você. Se podes fazer alguma coisa, ora, Jesus pode fazer todas as coisas. E só entra em dúvida, só pergunta quem não o conhece. E eu estou diante de uma plateia seleta nesta noite, escolhida por Deus, que todos conhecem a Jesus Cristo e sabem aquilo que Ele pode fazer na sua vida. De tudo Ele pode fazer. Entende, irmãos? Não é só algumas coisas, Ele pode fazer tudo. E o que é o tudo para você? Ah, pastor, tudo é a minha conta bancária amanhã. Essa é uma parte. Essa é só uma parte. O que é o tudo para você? Tudo para você tem que englobar não só as coisas materiais, mas principalmente as coisas espirituais. O seu relacionamento com Deus, ele é primordial, ele é essencial, para que você não tenha dúvida em nenhum momento. O Senhor pode fazer isso? Ó Senhor, eu vou começar um empreendimento. Será que o Senhor pode me abençoar? Filho, filha, Ele não só pode te abençoar, como Ele está liberando você para adentrar desse objetivo, esse propósito que Ele já delineou para a sua vida. Então somente que você precisa fazer o quê? Crer.
tudo é possível àquele que crê. Você crê nessa noite, irmãos? Então diz ao Senhor: Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. E olha que em seguida que ocorre, olha, 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, pelo nome: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. O espírito, ele morreu. 27. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-los? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo... Ele respondeu, volta novamente e deixa aí. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Irmãos, não sei se vocês lembram, logo no início eu falei que você pode se deparar com uma situação dessa. Mas ao se deparar numa situação dessa, pode ligar para mim, amém, glória a Deus, aleluia, amém. Mas não liga para o seu pastor: pastor, fulano caiu endemoniado aqui, o que eu faço? O que você faz? Esteja preparado. Tenha uma vida em Deus. Tenha comunhão com Ele. Porque, irmãos, em nome de Jesus, ei, não tem para ninguém. Compreende, irmãos? É só dizer: em nome de Jesus, sai. Acabamos de ler aí, ó, não tem showzinho não. Jesus só falou para aquele espírito do surdo e mudo que estava no menino, que estava dentro dele: sai, acabou. Aí houve uma situação do menino, da manifestação física, e aí que é, né, uma coisa natural. Mas em nome de Jesus tem que sair. E o que nós precisamos entender muito claro aqui, irmãos, é que assim, olha, os discípulos, nós lemos lá que os discípulos não conseguiram. Amém? Não conseguiram. Mas depois, quando Jesus foi lá e expulsou, e Jesus fez, eles chamaram Jesus em particular: Jesus, nos explica por que não aconteceu? Jesus falou muito claro, e olha, ele falou com os discípulos que andavam ao lado dele. Sabe por que vocês não conseguiram? Porque essa espécie de demônio só sai com oração e jejum. Então, meus irmãos, nós precisamos estar sempre prontos, preparados. E nós sabemos que nós temos sempre nós temos Jesus à nossa disposição para nos ensinar, como Ele fez com seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus, amém, queridos? Todos nós somos discípulos de Jesus. Então vai aos pés dele, irmãos. Fala com Ele. Conversa com Ele. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Ele quer te ouvir. Ele quer estar contigo. Ele tem prazer quando cada um dos seus filhos simplesmente se prostram e falam com Ele. Ele está com saudade de você, viu? Ele está com saudade de você. Daqueles momentos, daquelas horas, e que se você passava com Ele,
quanto tempo faz? Quanto tempo faz? É tempo de voltar, irmãos. É tempo de voltar. A presença dele é real nas nossas vidas. E só tem uma coisa que nos impede de tudo ser possível. É a nossa falta. Como aquele homem disse, aquele pai disse: me ajuda na minha incredulidade. Muitas vezes eu tenho tempo para tantas coisas, irmãos, mas eu não tenho tempo de estar aos pés dele. Sabe, irmãos, está encerra hoje os 21 dias, aí eu já posso falar algo que foi um propósito que eu fiz com o Senhor, em algo que me pega, que eu gosto muito. Eu sou um cinéfilo, né? Não sei se você sabe o que é uma pessoa cinéfila. É uma pessoa que gosta muito de filmes. E numa conversa com a minha amada profeta, pastora Cida, glória a Deus, aleluia, antevendo esses períodos de jejum, de oração e adoração, ela falou: então, né, por que então não para de assistir Netflix? Aquilo entrou em mim assim, sabe? Mas aí eu já rapidamente, como eu sou rápido, já contra-argumentei com o Espírito Santo, meu amigo, meu mestre, que estava ao meu lado. Falei: mas isso não é jejum. Eu não como Netflix, eu não como filme, eu só uso isso para né, deleitar a minha carne. Mas ele falou: então, o Espírito Santo falou comigo assim: então, o jejum, para que serve? Falei: bom, Senhor, o jejum serve para que a minha carne esteja mais sensível para ouvir a sua voz. E então, o filme serve para tirar a atenção dessa sensibilidade nesse meu relacionamento contigo, que eu quero ter nesses 21 dias. Confesso para vocês que não foi fácil, irmãos, mas eu fiz um propósito com o Senhor. É uma coisa simples. Para alguns aqui, grandes coisas, deixa de assistir filme. Então, faz um propósito de você deixar de olhar as suas redes sociais. Um dia. Eu fui 21 dias, você faz um dia só. Da meia-noite agora, você fala assim: olha, eu não vou ver a minha rede social o dia inteiro. Eu não sei qual é o propósito que Deus vai pedir para você, meu irmão e minha irmã. Mas você precisa estar sensível à voz dele, para que ele realmente fale aquilo que você precisa organizar no seu tempo para estar mais próximo dele. E ao findar disso eu vejo que realmente estava me roubando um bom tempo que eu podia estar com ele. Vamos ao nosso primeiro cenário. Temos um filho endemoniado, temos um pai desesperado, e em contrapartida nós também temos uns discípulos despreparados. Mas nós temos um Jesus que está sempre pronto para nos ensinar, para nos admoestar, para nos corrigir em particular. Entenderam o cenário? Vamos para o segundo cenário então. Em Atos capítulo 8, versículos 26 ao 40. Nós vemos aqui a passagem de Filipe com o eunuco, o etíope. Atos capítulo 8, versículos 26 a 40. Essa passagem é muito interessante, irmãos, porque
antes de nós começarmos a ler do versículo 26 e antes, eu preciso fazer uma observação para vocês, capítulo 8, para vocês entenderem este momento de Filipe. Se nós voltarmos 26, 22 versículos atrás, ou seja, em Atos capítulo 8, versículo 4, nós vamos ver literalmente Filipe arrebentando, fazendo a obra do Senhor de uma forma que uma cidade toda de Samaria foi impactada por aquilo que Filipe estava fazendo. Só para que vocês entendam quem era Filipe, no capítulo 6 de Atos, nos mostra que ele foi um dos 7 escolhidos como diáconos. E aí no capítulo 8 nós vemos 2 dos diáconos que foram escolhidos ali tendo uma atuação mais contundente. A primeira é Estevão, que é o primeiro mártir, e em seguida aparece Filipe. Olha que interessante, que diz assim, olha, Atos capítulo 8, versículo 4 em diante. Assim, os que estavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Por quê? Os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. Então nós vemos aqui Filipe numa atuação assim, uau, em Samaria. E aí no versículo 26 nós vemos Deus enviando um anjo do Senhor e deu uma ordem. Foi no 26? Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Queridos, qual que seria a sua reação primeira? Filipe era o cara em Samaria, uau, fazendo milagres, expulsando demônios, curando pessoas, uma cidade toda, todo mundo. E aí ele recebe um comando muito específico. Um anjo diz para ele: olha, vá para uma estrada deserta. Irmãos, quando Deus fala com você, você precisa estar atento, porque Ele tem um plano e tem um propósito específico para isso. Ele te tira de um lugar onde você está sendo usado e vai te levar para um outro lugar onde você vai também ser. E nós vamos ver aqui Filipe sendo usado. Você pode ser usado por uma multidão, mas você também está preparado para ser usado para uma só pessoa. Eu já falei aqui de uma ilustração. Foi a ilustração, amém, queridos? No hall de entrada do céu, vamos começar assim, né? Todo de tapete vermelho, eu acredito que seja assim, né? Uns tapetes de aveludado, umas poltrononas, tudo para esperar a gente para entrar no céu. Glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? É uma antessala, né, para você, né? Tá aprovado, não tá? Ô misericórdia, né? Enfim, né? Só tá aprovado. Então todo mundo lá. E tá lá um todo de Rolex. Eu tô inventando um pouquinho aqui, amém? Né? Armani e tal, e esperando a vez dele. E tá uma senhorinha que chega. E ela chegou, o anjo já foi lá: a senhora pode entrar. Ei, senhor anjo, por favor, eu já estou aqui aguardando, porque durante a minha estadia na terra, eu fui um grande pregador, visitei mais de 100 nações, vidas foram libertas, transformadas, mas eu estou aqui aguardando há algum tempo,
E essa senhorinha acabou de chegar e já entrou direto? Quem é ela? Essa senhora era aquela que todas as vezes que você saía, ela ficava limpando as cadeiras da tua igreja. Passava pelo púlpito, limpava e dizia: Senhor, usa o teu filho. Senhor, guarda o teu filho. Vocês entendem, irmãos? Deus quer te usar, irmãos. Deus quer te usar, irmã. Talvez seja aqui. Ou talvez você nunca chegue aqui no altar do Senhor. E isso é indiferente. Isso é indiferente. O Espírito Santo está levando para o outro lado. Ele quer tocar você num lugar onde Ele não tocou ainda. Ele quer chegar em você num lugar onde você não deixou Ele chegar ainda. Ele quer te levar para uma intimidade, para um relacionamento efetivo, real e verdadeiro com Ele. Você precisa crer. Você precisa sair daqui nesta noite convicto, crendo naquilo que Deus já falou para você. Ele já falou com você. O que você precisa fazer, querido, é ter mais esses momentos que nós começamos antes aqui. De um silêncio, de um a sós com Ele, de um momento de excelência com Ele, com um louvor ou não. Mas você precisa. Nós precisamos, irmãos. Todos nós precisamos. Temos tempos de excelência com o Senhor, de intimidade. Falávamos aqui ontem no encerrar do 20º dia. E aí no carro íamos falando que já estava dando saudade. Terminamos daqui a pouco, mas uma chama foi acesa dentro de nós, uma chave foi virada dentro de nós. Algo foi ativado, foi alinhado. E nós não podemos deixar morrer, irmãos. Dentro de nós isso. Só vai acontecer se nós deixarmos e pararmos de crer naquilo que o Senhor fez em nós durante esse tempo. Ah, pastor, mas eu não vi num dia. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas você teve um encontro com o Senhor no seu dia. E a partir daí sua vida começou a mudar. Mas o quanto mudou? Mudou na medida em que você creu, acreditou, confiou. E se você confiou, se você creu, tudo é possível àquele que crê. Tudo, absolutamente tudo. Nós precisamos, irmãos, rever alguns conceitos. Nós precisamos rever alguns preceitos. Nós precisamos rever algumas regras. Dogmas precisam ser caídos. Enigmas precisam ser caídos. Porque nós vimos ali na versão, na ministração anterior, lá em Marcos 9, que os próprios discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E quando falaram em particular com o Senhor explicou para ele o que era preciso, o que era necessário. Nós precisamos ter, queridos, uma vida de oração e jejum. Precisamos. Mas vamos voltar aqui a Filipe. É interessante você ver. Então Filipe estava arrebentando, estava lá em Samaria. Quando o Senhor deu uma ordem para ele, o anjo disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta. Gente, vai para uma estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Você vai sair de lá? Você vai para uma estrada deserta? Vai fazer o que lá numa estrada deserta? O que vai gerar no seu coração? Olha, veio uma outra, obrigado Espírito Santo, veio uma outra ilustração de
um certo missionária, estava em casa orando, e Deus falou para ele sair, eu não sei se alguém já ouviu isso, ir para uma praça e começar a pregar 2 horas da manhã, mais ou menos isso. E ele chegou lá, Deus mandou, ele começou a pregar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, e fez aquilo que o Senhor mandou, voltou para a casa dele e dormiu. Passou-se algum tempo, ele estava ministrando uma igreja, e se levantou um jovem e falou: pastor, missionário, o senhor não sabe, mas eu estava na praça tal dia, tal hora, eu estava com um revólver na minha cabeça, eu ia me matar. Quando o senhor começou a falar, eu larguei tudo e estou aqui servindo ao Senhor para a honra e glória dele. Então você entende? Foi da mesma forma que Felipe, vá para uma estrada deserta. O que vai acontecer? Nós vamos ver ali, queridos, até o versículo 40, qual que é? Um encontro que Felipe tem com uma só pessoa, um eunuco, que estava vindo de Jerusalém de adorar, estava voltando para a Etiópia. Mas nós vemos que a palavra nos mostra que ele não era um eunuco qualquer. Ele tinha uma posição muito importante dentro do palácio. E tempos depois, nós vamos ver, e segundo uma linha teológica, na Etiópia, o evangelho chegou através deste eunuco. Da obediência de um homem, que, em aspas, era só um diácono, que mais para frente, chegamos lá no capítulo 22 de Atos, quando ele tem um novo encontro, quando os apóstolos vão para a casa dele, ele já é um evangelista, onde ele tem 4 filhas virgens que profetizavam. Esse homem, em obediência, transforma a vida de um homem naquela hora, e depois de uma nação mais para frente, queridos. Por quê? Vamos lá, vamos adiantar um pouquinho mais. Versículo 26, 29. O Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Aí nós vamos ver, você vê como é todo movido, o anjo falou com ele, e aí o Espírito falou com ele. Então, queridos, para a gente ouvir isso, para você ouvir o anjo do Senhor falar contigo, para você ouvir o Espírito falar contigo, é necessário que você esteja o quê? Familiarizado com ele, tem intimidade com ele, tem comunhão com ele, para você discernir. Senão você vai ouvir, vai ouvir aqui, vai entrar por aqui, vai sair por daqui. E você não vai fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Você entende, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Aí, olha aqui, assim, olha, vamos para o versículo 37. Aí nós já sabemos tudo isso, que ele entrou e tal, né? Vamos lá, né? Nessa parte depois vocês leem em casa, quero deixar vocês curiosos. Versículo 37 diz assim, ó. 37. Disse Felipe: você pode, se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que Felipe faz para o eunuco? Que ele tem que crer. Crer só superficialmente, irmãos? Crer só na emoção? Passa. Leia depois em casa a parábola do semeador. Quando a semente cai no caminho, quando a semente cai em pedra rochoso, quando a semente cai entre os espinhos, e quando a semente cai em uma boa terra, veja qual é o resultado. Vocês compreendem, irmãos? Nós precisamos crer de todo o nosso coração, não só numa parte, não só como nos convém, não só quando nós necessitamos. Eu creio
creio que vai dar certo. Tá. Mas isso foi de todo o seu coração ou foi uma barganha? Naquela necessidade que você tinha, naquela situação que você precisava. Já recebeu a bênção? Cadê o dono da bênção? Bye bye. Até a próxima. Vamos ao segundo cenário então. Felipe, o diácono, como falamos, arrebentando em Samaria, ganhando vidas, expulsando demônio, fazendo acontecer. Mas em obediência, ele larga tudo e vai fazer por uma só vida. E esta vida, quando ele se encontra na carruagem, ele está lendo uma passagem de Isaías. E Felipe pergunta para ele: você crê? Você entende? Ou melhor, você entende o que você está lendo? Qual foi a resposta dele? Como eu posso entender se não tem quem possa me ensinar? E a palavra diz que a partir daí, Filipe começou a falar sobre Jesus Cristo. E chegou um momento que ele fala assim, ó, ali está a água. O que me impede de ser batizado? O que te impede é essa resposta que Filipe está dando aí. O que me impede de continuar caminhando com Cristo? Essa resposta que está aí. O que me impede de ser melhor com Jesus Cristo no meu relacionamento? A resposta está ali. É você crer de todo o vosso coração. Abrir o seu coração ao Senhor. Provérbios 4, 23 fala sobre isso. Acima de tudo, guarde o quê? O seu coração. Jesus tratou do coração de uma forma muito específica, irmão, dizendo que o coração é a fonte de todos os maus. É de lá que saem muitas coisas, irmãos. O que torna impuro não é o que o homem come, mas é o que sai do homem, o que sai da boca do homem. Mas vamos para o terceiro cenário. Encerrando esse eunuco, que ele faz? Ele crê. Ele crendo levou ele ao quê? Automaticamente ao quê? Ao batismo. Tudo é possível aquele que... Você crê, irmãos? Você crê? Então vamos para o terceiro cenário. Continuando em Atos capítulo 16. Nos versículos 16 ao 40. Começa aqui no versículo 16, Paulo e Silas, né? Ministrando a palavra. Aí nós vemos aqui uma jovem atrás dele, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Estou lendo aqui o versículo 17, né? 16, 17. E aí a partir disso ele expulsa o demônio que estava sobre aquela jovem. Gera toda uma situação. Resultado? Versículo 23 e 24. Depois de dar-lhes muito açoites. Epa, deu branco aí? Atos capítulo 16, versículo 23 e 24. Depois de dar-lhes muitos açoites, depois de serem severamente, eu gosto da NVI, eu fiz na NVI. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, açoitado na prisão e preso com os pés no tronco, ou seja, acorrentado. Olha essa situação de Paulo e Silas. Aí, a palavra do Senhor diz assim, ó. Já pôs o 24, 25 não, filho, deixa no 24 aí, filho, aí o pessoal já viu, né? No 24, deixa no 24, Aí Paulo e Silas estão na prisão, tomaram uma coça boa, uma surra boa, porque diz que eles foram açoitados severamente, amém? Foi açoitado, estavam presos,
jogados na prisão, e lá na prisão o carcereiro recebeu uma ordem para cuidar deles bem. Então eles são lançados no cárcere, eles são presos pelos pés acorrentados. E a palavra diz assim que, Paulo e Silas ficaram lá na prisão. Ai, meu Deus! Por que o Senhor deixou acontecer isso comigo, Senhor? Porque tudo acontece comigo, Senhor. Não, meus irmãos. Não, meus irmãos. Aqueles que têm uma intimidade, um relacionamento, uma comunhão com Ele, está tranquilo naquilo que ele crê, ele confia, não importa onde ele esteja, o Deus que está com eles está cuidando deles. E quando deu lá versículo 25, me ajuda aqui, pastor Jonathan, vamos lá. Quando deu por volta da meia-noite, vou dar um dó maior, um dó menor aqui, vamos lá, vamos lá. Aí é com você aí, da sua autoria, vamos lá. Aí ó, por volta da meia-noite. Se compara a ti. Paulo e Silas. Nada se compara a ti. Estavam orando e cantando hinos a Deus. Se compara a ti. Não estava se lamuriando. Tu és o Senhor maravilhoso. Tu és meu Deus forte, o grande El Shaddai. Tu és o Deus de toda a criação. Meu Deus forte, o grande El Shaddai. Nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Tu és o Senhor maravilhoso. Tu és o Senhor maravilhoso. Vocês compreendem isso, irmãos? Paulo e Silas não se prenderam na situação que eles se encontravam. Açoitados. E depois nós vamos ver descrever aqui, machucados severamente, presos. Não. Eles simplesmente continuaram a fazer aquilo que era uma prática constante na vida deles, que era orar e adorar ao Senhor. Você entende? E eles estavam na prisão, irmãos. Sabe, irmãos? Hoje, queridos, onde eu encontro com pessoas que falam, pastor, ora por mim, eu pego e oro na hora. Seja dentro do supermercado, seja dentro do banco, seja dentro... Onde que for, irmãos. Pastor, ora por mim, oro sim, irmãos. Vamos orar já agora. Mas como assim, pastor? É isso assim. Nada pode nos parar, irmãos. Nada vai nos parar mais. Aqui, ó, preso, debaixo de uma situação totalmente adversa. Deu meia-noite,
Paulo, Silas oravam e adoravam, e os outros presos que estavam lá, a palavra diz assim, e os outros presos os ouviam. Quando você atrai a atenção de Deus, tudo é possível àquele que crê, irmãos. Ele estava preso. Você vai ver 26, 27, versículo 26, 27, 28. Compreende, irmão? 29. Vem a provisão de Deus, vem a libertação de Deus. Um terremoto, as correntes caem, as portas se abrem. E olha o versículo 30, irmãos. Olha aqui, olha o versículo 30. Olha o que aconteceu. O 29 mostra que após esse acontecimento das portas abertas, o carcereiro saiu apavorado, abaforido, porque é costume da época, querido. O carcereiro que tinha os prisioneiros sobre a sua custódia, se caso acontecesse de os prisioneiros fugirem ou morrerem, eles pagavam com a própria vida. Por isso que está aqui essa reação desse carcereiro, ó. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. 30. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta que eu faço todos os dias na minha vida, irmãos. Senhor, o que eu preciso fazer? Ou melhor, continuar fazendo para ser salvo? Olha que eles respondem para eles. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Quando nós cremos, irmãos, nós trazemos a salvação não só para a nossa vida, para nós, mas também para a nossa casa, para os nossos familiares, para a nossa parentela. Amém, irmãos? Olha o 32, irmãos. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Você consegue entender essa situação, meu irmão? Ferido, preso, acorrentado, mas orando e adorando ao Senhor, pregando a palavra do Senhor e trazendo salvação para aqueles que creem, porque aquele que crê, tudo é possível. E a salvação não chegou só ao carcereiro, chegou também a toda a sua família, irmãos, toda a sua família. Versículo 34, olha aqui. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Você entende, irmãos? Vocês compreendem, meus irmãos? Olha esse terceiro cenário aqui, irmãos. Paulo e Silas estão aonde? Na prisão? Açoitados. Não só açoitados, Paulo e Silas estão presos num tronco. Segundo os estudiosos, eles prendiam esses prisioneiros num tronco para que concorrentes, para depois, na hora de interrogar, eles já estavam presos e iam lá bater mais neles. Essa era a situação de Paulo e Silas. Mas Paulo e Silas, eles fizeram o quê? Oraram e louvaram a Deus. Quando você se encontra nessa situação de desespero, de desânimo, de aflição, de angústia, você também ora e louva a Deus? Ou é mais fácil murmurar, né, irmãos? É mais fácil. Mas eu vou repetir, irmãos, é o seu relacionamento,
é a sua intimidade, é a sua comunhão diária, constante, sendo edificado na rocha, que vai te trazer para este momento de angústia, de luta, de provação, a simplesmente erguer as suas mãos, orar ao Senhor e louvar a Ele com todo o fôlego que Ele já te deu. Compreende, irmãos? Compreende, irmãos? Quando nós começamos a orar, como Paulo e Silas, e a louvar a Deus, não tenham dúvidas, irmãos, a provisão vem, o milagre acontece. No caso deles, na prisão, o terremoto, livramento. E como resultado, vidas são salvas. Dentro de um contexto totalmente improvável. Porque para ser um carcereiro, imagina um carcereiro ainda daquela época, romano. Não sei se alguém já assistiu o filme, né? Creio que sim. Você vê só uma amostra, como eles eram sanguinários, selvagens. Nós assistimos aqui, né, o filme lembrei do apóstolo Paulo, né? Assistimos aqui, num dos cultos da família, lembrei agora. Então para você ter como é, queridos? E esse carcereiro foi tocado e creu. Tudo é possível àquele que crê. Nós vimos que Lucas, capítulo 1, no versículo 37, nós vamos comparar aqui, irmãos. Marcos capítulo 9, quando fala, né? Jesus diz para se podes, ei, tudo é possível para aquele que crê. E daí em Lucas capítulo 1, no versículo 37, nós vamos encontrar, quando você está no seu possível, e você crê, aí você deixa o Deus do impossível agir na sua vida, irmãos. Porque aqui, ó, Lucas capítulo 1, versículo 37, diz assim, ó: pois nada, absolutamente nada, esse absolutamente é por minha conta, amém, irmãos? Não está ali, é impossível para Deus. Se você vê essa situação, é quando o anjo Gabriel anuncia para Maria, a jovem Maria, prometida a casamento a José, de que ela estaria virgem. Ela, como assim? Ela diz, como assim? Como isso vai acontecer? Eu sou virgem. Pois nada é impossível para Deus. Se você não crer, Deus vai fazer o impossível na sua vida nesta noite, meu irmão. Basta você crer, irmãos. Basta você crer, porque numa outra situação nós vamos ver aqui, olha, Marcos capítulo 5, versículo 36. Diz assim, ó: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Aí é Jairo, vendo a sua filha morrendo, chegou a notícia que ela, ei, para de incomodar o mestre, ele já morreu, ela já morreu. Nós já ministramos sobre isso. Para. Não, Jesus falou, não, ei, não tenha medo, tão somente creia. Os seus sonhos não morreram, os seus objetivos não morreram, os seus propósitos não morreram, a vontade de Deus para a sua vida não morreu. Não temas, não tenha medo, tão somente creia. O Evangelho de João, encerrando, capítulo 3, versículos 16, 17, 18, fala, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Versículo 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. 19: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram a luz e não a luz, porque as suas obras eram más. E Romanos capítulo 10, versículos 8 e 11 diz: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa para salvação. Então, meus irmãos, nós precisamos entender nesta noite: a nossa boca e o nosso coração precisam estar em sintonia para que nós possamos chegar a crer, a crer, a crer, a crer naquilo que a palavra já falou. Vou citar aqui Spurgeon. Spurgeon, ele disse: você e eu temos a obrigação de pregar o evangelho. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, 16. Mesmo que nenhuma alma, nenhuma vida seja convertida por ele. Porque o grande propósito do evangelho é a glória de Deus, visto que Deus é glorificado até mesmo naqueles que rejeitam o evangelho. Conte tudo o que Deus fez por você, mas não diga nada sobre o que você fez para Deus. Não promova aplausos, promova a glória de Deus. Nunca, absolutamente nunca, veremos muitas mudanças para melhor em nossas igrejas, até que, em geral, a reunião de oração ocupe um lugar mais elevado na consideração dos filhos de Deus, dos cristãos. Forte, né, irmãos? Estamos encerrando hoje 21 dias de jejum, de oração e de adoração ao Senhor. Mas não paramos por aí. Quarta-feira, às 20 horas, nós continuamos orando. Sexta-feira, se o Senhor permitir, não estiver chovendo, nós vamos ao monte orar. Se não for, continuamos orando aqui na igreja. Mas eu decidi, irmãos, eu decidi. Eu não paro mais. Eu não desisto mais. Eu não serei mais negligente, desorganizado, indisciplinado com aquilo que o Senhor já falou comigo. Porque eu entendi o que é possível para mim. Porque eu creio. Eu sei que tudo para mim é possível. Eu não sei para você. Feche seus olhos brevemente. Tu és um Deus soberano. Tu és um Deus maravilhoso. Tudo está debaixo dos teus pés. Como a tua palavra diz, debaixo dos estrados dos seus pés. Eu quero te agradecer, Senhor.
meu Senhor, maravilhoso és, um Deus de amor, meu protetor, maravilhoso és, pois tu és Deus, meu Senhor, maravilhoso és, o Deus de amor, meu protetor, maravilhoso és. Eu não sei vocês, mas eu posso dizer por mim, Senhor, eu não sei o que seria sem o Senhor. bondoso és, Eu não sei. tua graça me alcançou, livrou-me da morte, tuas mãos me resgatou. Senhor, tu me libertaste, Senhor, tu me resgataste, Senhor, tua graça me alcançou. Senhor, tu me salvaste, Senhor, tu me redimiste, Senhor, tuas mãos me resgatou. Pois tu és Deus, meu Senhor, maravilhoso és, um Deus de amor, meu protetor, maravilhoso és, e tu és Deus, meu Senhor, maravilhoso és, um Deus de amor, meu protetor, maravilhoso és, pois tu és Deus. Quero te perguntar para você que está aqui nesta noite: você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Dê uma cena com a sua mão, quero orar por você. Quer? Tem alguém que quer dizer sim, eu quero? Eu creio, eu quero. Tem alguém? Tem alguém que já entregou a vida para Jesus, mas tirou umas férias e gostaria nessa noite de se reconciliar com o Senhor? Tem alguém? Você diz sim, eu quero, eu preciso me reconciliar com o Senhor nesta noite. Eu sei que é possível, aquele que crê, eu creio, e eu quero retornar e retomar a minha vida com o Senhor. Tem alguém? Meu Senhor, maravilhoso. Dê uma cena com essa mão, quero orar por você. Aleluias. Deus de amor, Aleluias. protetor, maravilhoso és, e tu és Deus, meu Senhor, maravilhoso és, um Deus de amor, meu protetor, maravilhoso és. Aleluias. Amém. Amém, amados. Aleluias.
Amém. Vamos ficar em pé, vamos encerrar juntos, vamos. Encerramos, quem quiser. Não tenham pressa nenhuma. Está ali o chá, está o café, umas bolachas, amém? Nós temos um momento de comunhão juntos. E a seguir, nós vamos até as 10 horas da noite, até as 22 horas, vamos estar orando aqui. Se você quiser ficar conosco, será bem-vindo, tá bom? Vamos estar fazendo um ato profético no final. Você é bem-vindo, bem? Caso não, fique tranquilos, né? Que você possa voltar para sua casa. Que essa palavra venha a arder no teu coração, no decorrer do final desta noite, dessa semana, né? Que o propósito de nós estarmos aqui, hoje sou eu, né? Domingo que vem será outra pessoa, ontem foi o presbítero Alexandre que esteve aqui, enfim, pessoas diferenciadas que vêm trazer a palavra do Senhor, mas todos nós temos um objetivo em comum mesmo, é que essa palavra venha a se tornar viva e eficaz na sua vida, venha te mudar, venha te transformar, amém, queridos? Esse é o objetivo, que você saia daqui muito feliz, mas saia daqui também muito constrangido, naquilo que você vai fazer, no seu estilo de vida. Amém, amados? Segunda-feira, se quiser estar aqui conosco, nós temos a nossa reunião dos casais. Terça-feira, o estudo bíblico. Quarta-feira, as orações. Quinta-feira, nós temos o nosso culto nos lares. Sexta-feira, os jovens estão aqui se reunindo. Aleluia, glória a Deus. E no sábado, ceia. Vamos ceiar juntos sábado agora. Amém? Amém? E no domingo nós voltamos aqui, né? Se assim o Senhor permitir. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.